Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo certo? Bom? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Implante na Boa, né? Implante na Boa, estamos de volta. Tudo certo, gente? Live de número 15 hoje, Hoje, olha só, o tema de hoje: como orientar o paciente após uma cirurgia de enxerto em seio maxilar. Então, hoje nós vamos falar, Hugo, sobre orientações, né? Como orientar o paciente após a cirurgia de enxerto em seio maxilar. Exatamente. Tem algumas considerações um pouquinho diferentes, né, das cirurgias tradicionais da odontologia. Exatamente. Mas, como de costume, a gente faz um remember, né? Então, hoje, Hugo, parabéns, hoje a nossa live é número 15, né? 15. Então, bom, pessoal, então como a gente sempre faz, a gente começa lembrando, recapitulando o que a gente falou na última live, né? Que foi instalação de implantes imediatamente após a extração. Os 5 pilares para o sucesso, né, Hugo? Isso aí, que a gente falou que tem que começar, então, com uma boa avaliação do paciente. Né? Exatamente. Avaliação clínica, avaliação de linha de sorriso, avaliação de expectativa estética do paciente. Expectativa do paciente é tudo, né? Então, fenótipo gengival. Fazer aquela classificação, né, para ver quando que a gente pode encontrar mais dificuldade ou menos dificuldade, né, em algum procedimento, talvez maior previsibilidade no procedimento ou não, considerando o fenótipo gengival espesso ou fenótipo gengival fino, né, do paciente. Perfeitamente, isso deve ser tudo levado em consideração, né? Então, a gente falou disso na avaliação da altura do sorriso do paciente para a gente saber. Inclusive, lembro muito bem que você falou que o nosso maior inimigo é o vizinho dele, o dente do lado, né? Então, a gente deve levar muito em consideração esse fator também. O incisivo central é cruel, né? O incisivo central natural é muito cruel com o nosso incisivo central sobre implante, né? Exatamente, né? Fica ali fazendo de bonitão o tempo inteiro, né? Perfeitamente. E normalmente ele é, né? Principalmente com o paciente que sofre trauma, né? Segundo pilar, a gente falou então da exodontia minimamente traumática, que é totalmente decisiva nesses casos, né? Sim, a gente já vai fazer uma avaliação inicial, vendo se a gente tem o mínimo estrutura na região, uma estrutura legal na região para ter a previsibilidade estética. E aí, então, no exame inicial, se a gente perceber, puxa, eu tenho uma situação legal para a gente fazer a extração com a instalação imediata do implante, de nada vai adiantar toda essa avaliação inicial se eu prejudicar toda essa estrutura na extração do dente. Perfeitamente. Então, tem que usar tudo que a gente tem à mão para a realização das extrações minimamente traumáticas, né? A gente tem diversos tipos de extratores e praticamente independente do instrumental que for utilizado, a ideia é preservar ao máximo toda a estrutura óssea, toda a estrutura de tecido mole, toda a arquitetura da região. Então, extração no sentido vertical, sempre, né, Hugo? Sim. Então, na verdade, fragilização das fibras do ligamento periodontal, né? E, principalmente, a gente deve fazer a preservação daquela frágil tábua óssea vestibular, né? É um grande desafio e por isso que a gente tem que ter toda a calma do mundo nesse momento da extração dos dentes anterosuperiores, né? Exatamente. A extração traumática sempre vai ser mais demorada do que uma extração convencional. É um tecido dentro-dependente. Então, o ossinho, aquele ossinho presente ali, né, recobrindo uma espessura, com sua espessura extremamente fina, recobrindo as raízes, principalmente dos dentes anterosuperiores, né, por vestibular, é um tecido que depende do dente. As fibras do ligamento periodontal penetram e estimulam e fazem parte desse tecido. Então, a gente tem na literatura que, feita a extração, mesmo que minimamente traumática, a gente vai ter uma reabsorção desse tecido ósseo vestibular em algum nível. Fenótipo gengival fino, a gente tem uma tendência a uma maior reabsorção dessa tábua óssea. Fenótipo gengival espesso, estrutura óssea mais espessa, a gente tem uma tendência de uma menor perda óssea vestibular. Mas ela vai acontecer. E, então, a gente está falando ainda do pilar 2, extração minimamente traumática, a gente já sabe que vai acontecer uma reabsorção. Se a gente não é cuidadoso na extração do dente, puxa, já leva tudo isso junto, né? Já acaba com a estrutura nesse momento.
Mas mesmo fazendo a extração minimamente traumática, a gente ainda vai ter que tomar mais alguns cuidados para a preservação dessa estrutura. A gente vai perder a maior fonte de nutrição do dente, na verdade, né? Então, vindo do ligamento periodontal, a gente vai ficar... de estímulo também. Exatamente. Então, a gente vai ficar totalmente dependente agora do periósteo, né? Que é a fonte de nutrição e estímulo externa apenas. Então, a gente já nos primeiros 3 meses aí vai ter uma perda volumétrica muito grande. É por isso que alguns autores, inclusive, defendem a não colocação do implante imediato, né? Justamente por causa desse colapso que é esperado que vai acontecer, né? E o que a gente faz aí num primeiro momento, na verdade, é driblar esse colapso aí, colocando o implante e os biomateriais ali, né? Exatamente. Enfim. Você comentou aí, a gente tem duas posturas, né? 2 pensamentos, 2 filosofias diferentes, justamente pela dificuldade na previsibilidade de como que vai acontecer essa reabsorção óssea. Então, tem o pessoal que prefere não fazer a instalação imediata, preserva o alvéolo, faz, claro, extração minimamente traumática, preservação de alvéolo com utilização de biomateriais, daí também tem muito material voltado para isso, e aí você acompanha para ver como que se comportou essa estrutura, para depois, tendo o conhecimento, sabendo com o que você vai trabalhar, aí você faz a instalação do implante já tendo esse conhecimento, ou então já planejar a instalação do implante com algum tipo de enxertia ou óssea ou de tecido mole para recuperar o que pode ter sido perdido. Talvez seja uma situação um pouco mais previsível. Porém, quando a gente faz a extração com a instalação imediata, a gente tem a grande vantagem de buscar a preservação dessa arquitetura dos arcos côncavos gengivais, que são tão difíceis de formar de novo depois. Então, vamos dizer, não é tanto só osso, é também uma boa quantidade de interferência do perfil de tecido mole. Né? Mas não vamos perder tanto tempo, vamos passar para frente, pilar número 3, que é a questão da ancoragem óssea, certo? Posicionamento tridimensional ideal do implante, como está na moda falar agora, é inegociável. Então, mas puxa, eu quero fazer a extração e fazer a instalação imediata, só que não estou com o osso numa posição legal, vou desviar um pouco o implante mais para distal, mais para mesial, sei lá, muito mais para palatino, vou tirar o implante da posição ideal porque é onde eu tenho osso. Não vale. Não vale. Se você tem que tirar o implante da tua posição tridimensional ideal, preserva o alvéolo. Exatamente. Preserva o alvéolo, não faz a instalação imediata. Perfeito, perfeitamente. Você tá fora da indicação, né? Se você não tem osso na posição tridimensional correta, preserva e deixa para o segundo momento. No segundo momento, mesmo que precise, algumas manobras de enxertia óssea, tudo. Exatamente. Pilar número 4 dos 5 pilares do sucesso, então, enxertia de tecido duro e mole. Então, a gente precisa fechar o gap, né? Na verdade, o ideal é que a gente tenha o espaço vestibular, certo? Então, já que aquela tábua óssea vestibular é estímulo dependente, a gente precisa agora ter um biomaterial ali para fechar aquele espaço. Exatamente. Certo? Então, fazer um preenchimento para fazer, na verdade, um mimetismo agora daquele tecido que tinha ali, que era o dente, certo? Então, a gente precisa de algo que não seja o titânio para fazer uma ponte de ligação agora, né? E a melhor possibilidade que a gente tem é um bom biomaterial que faça uma ponte de ligação quando a tábua óssea vestibular com a tábua óssea palatina, certo? Então, preenchimento do gap. E muitas vezes aliado também a uma enxertia de tecido mole, um tecido conjuntivo, normalmente já é o suficiente, porque o que a gente considera vai perder, em algum grau, vai ser perdido, vai ter reabsorção da tábua óssea vestibular. Então, é uma tendência de que encolha esse tecido, né, de anterior para posterior, que ele encolha um pouquinho, então sempre tem que ser muito bem pensado a necessidade de um enxerto de tecido conjuntivo para compensar essa perda futura. Exatamente. Então, o que a gente vê normalmente ali é aquele ganho de tecido, quando a gente faz esse enxerto de tecido conjuntivo num primeiro momento, aquele ganho de tecido além do perfil dos dentes vizinhos. Exatamente. Né? Fica maior. Né? Justamente para aquele colapso que vai acontecer com essa remodelação óssea que vai acontecer imediatamente ali nos primeiros 90 dias, já estar, vamos dizer assim, em simbiose com essa perda, né? Então, no momento que colapsar, aquilo ali a gente já vai ter o tecido conjuntivo fazendo preenchimento. Exatamente. Certo? Exatamente. E o último pilar, o que a gente tem ali, é o condicionamento gengival, que é o melhor que a gente falou 15 dias atrás ali, é o condicionamento gengival.
né? Condicionamento gengival buscando, talvez, até preservar tudo isso que a gente conseguiu criar, toda essa condição favorável que a gente conseguiu criar, preservando o arco côncavo gengival, aumentando a espessura de tecido, preservando ao máximo a tábua óssea, construir a prótese com um perfil de emergência que respeite e mantenha essa condição, e aí ainda considerar esse tecido condicionado, né, esse condicionamento de gengival, trabalhar com aquelas manobras de personalização de transferência e tudo mais para manter esse condicionamento mesmo nas próteses. Eu me arrisco até a dizer, né, o que está para fora é o que o paciente vai ver. Então, o paciente não se importa tanto se tem osso, né? Ele não sabe? Ele não sabe, na verdade. O osso depende da gente criar na boca do paciente internamente. O que está para fora, o que ele vai ver é dente e gengiva, né? Ele só quer que o dente dele tenha as mesmas proporções que o dente vizinho, principalmente numa situação como essa, né? Como a gente falou ali de um incisivo central, ou melhor, igual ao outro, eu ia falar maior que o outro, mas maior que o outro é o que ele não quer, né? Então, o que a gente tem que se preocupar ali é que a gente tenha os dentes em proporções equivalentes ali. Então, o que a gente tem que se preocupar agora nesse momento é justamente em condicionar esses tecidos para que a gente consiga manter as proporções dos dentes, né? Fazer uma equivalência ali, deixar um igual ao outro. Certo? Exatamente. E quem faz isso, principalmente ali no momento de instalação imediatamente após a extração, é um provisório já, né? Ou um healing abutment, como a gente falou lá durante a nossa live, que é uma de carga imediata, né? Exatamente, se não for o caso de carga imediata, que é um cicatrizador personalizado ali, né, que a gente pode fazer já nesse momento, certo? Isso eu acho super importante. A gente está falando muito mais aqui em questões estéticas voltadas para a região anterior, mas, puxa, os healing abutments para molar mudam o tratamento. Muito, mas muito. Exatamente. Então, vamos dizer, se está fora da indicação a gente fazer um tratamento com carga imediata, vamos dizer, um paciente que não tem indicação de carga imediata porque ele tem uma parafunção extrema ou por qualquer outro motivo que a gente não precisa entrar no mérito agora, mas a gente não pode trabalhar com carga imediata, a gente pode simplesmente fazer um selamento daquele grande alvéolo ali para a gente fazer o confinamento do biomaterial e simplesmente manter o perfil gengival com o healing abutment. Quando a gente tem uma estrutura gengival periodontal, né, em volta do dente que foi extraído, com uma faixinha de queratinizado já relativamente legal, é a melhor saída, é muito mais tranquilo para o paciente, faz a proteção da ferida, mantém a arquitetura do alvéolo. Quando a gente não tem uma estrutura gengival muito legal, eu acho que já fica muito mais interessante já fazer o plug epitelial, né? Então, tirar ali um tecido conjuntivo e epitelial do palato e tampar o molar com o plug. Mas quando a gente tem uma estrutura periodontal legal, tampa com uma abutment é muito mais fácil, muito... Só entendendo, né, que o plug epitelial, ele não é um enxerto, certo? Ele é apenas uma estrutura de selamento, ele é uma tampa, né? E o healing abutment ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora, sem tirar uma parte do paciente, ali, sem danificar uma estrutura do paciente. Muito interessante, né? É fácil de fazer, é basicamente construir um cicatrizador, aí você pode usar a resina flow, pode usar a resina clínica para fazer com que esse cicatrizador fique com o formato do alvéolo, e aí quando você coloca esse cicatrizador, ele acompanha as bordas do alvéolo. Né? Extremamente interessante, extremamente útil. Bom, mas vamos ao tema de hoje, então? Vamos lá, começamos. Então vamos lá. Então, valendo. Como orientar o paciente após cirurgia de enxerto em seio maxilar? Então, bom, a gente deve tentar controlar algumas situações que podem acontecer no pós-operatório do nosso paciente, certo? Então, a partir ali de uma lista de recomendações, né, que a gente passa para o nosso paciente, a gente tenta controlar situações como dor, sangramento, a gente tenta controlar a dieta, a higiene oral, o edema e a gente tenta fazer uma prevenção de infecção também, certo? É isso que a gente tenta fazer. Bom, e o paciente bem orientado é muito importante para o sucesso do tratamento. Né? Exatamente. Eu até me arrisco a dizer, assim, é algo que a gente conversa com os nossos alunos também, que o paciente bem informado é o paciente que não nos incomoda. Acho que é até pesado dizer isso, paciente que não incomoda,
Mas o paciente bem informado é aquele paciente que não vai precisar nem ligar para a gente, porque ele já sabe tudo o que ele precisa fazer. Exato. Né? E, além disso, ele vai tomar algumas atitudes que vão ajudar o pós-operatório dele, né? Que exatamente. O pós-operatório mais suave, mais tranquilo. Então, eu considero o momento das orientações pós-operatórias aquele momento que você senta com o paciente após a cirurgia e que você, eu não considero jamais uma perda de tempo, mas que você usa ali 15 minutos sentadinho com ele, com aquele papel de longas orientações ali que você já tem impresso no seu consultório, extremamente importante, e tem que ser um impresso simplesmente porque a gente esquece, e é um momento, imagina, quanto o paciente, né? Exato, muito mais ainda, né? E já vou entrar em outro mérito importante aqui, mas vamos dizer assim, pensa, pessoal, às vezes cirurgias grandes ali, vamos dizer, a gente está tratando aqui de enxerto em seio maxilar, né? Mas se você faz um procedimento bilateral ali, às vezes de 3 horas, né? Exatamente, procedimentos adicionais e tal, uma cirurgia de 3 horas, poxa, você está cansado, o paciente mais ainda, ele ter ficado muitas horas com a boca aberta, o paciente quer ir embora, né? Por mais que o paciente não esteja sentindo dor ainda, mas o ideal é que ele vá tomar a medicação antes de sentir dor, ele quer ir embora, né? Então, o ideal é você fazer a explicação para ele e que ele vá passar na farmácia para casa, descansar e fazer os primeiros momentos desse controle pós-operatório, certo? Então, usa aquele momento de maneira sábia ali, mas perde aquele momento melhor, investe tempo naquele momento para que ele possa ir embora. Outro detalhe, paciente que passou por sedação endovenosa, né, ele precisa de alguém que esteja com ele. E, além disso, as orientações pós-operatórias, a gente podia passar também para o paciente já naquela consulta prévia ao procedimento, né? Não só no pós-operatório. Né? E para pacientes que vão passar por procedimento sob sedação endovenosa, mais importante ainda. Né? Exatamente, porque normalmente, né, pessoal, ele vai usar uma sedação que tem um efeito hipnótico sobre ele, então ele vai esquecer essas orientações pós-operatórias. Então, essa medicação precisa ser passada ou melhor, essas orientações precisam ser passadas para o acompanhante, porque ele não vai lembrar daquilo ali. Ele lembra daquilo ali por alguns minutos e daí depois ele esquece. A medicação, vai ter sido usada uma medicação justamente para ele esquecer, né? Então, exato. Se der tudo certo, ele não vai lembrar. Exatamente. Né? Exatamente. Se der tudo certo, ele não vai lembrar. Essa é a ideia, inclusive, né, da medicação para isso. Então, Hugo, a gente começa então lá, como a gente falou, com o controle da dor, né? Essa é uma das medidas iniciais aí do controle do nosso paciente, das orientações, né? Então, o que a gente tinha a dizer? Olha só, para controlar, eu vou colocar aqui, mas uma questão para a gente prevenir dor do paciente. Tem toda a questão dessas orientações pós-operatórias. Acho muito importante, como a gente estava falando, orientação pós-operatória já na consulta prévia ao procedimento, para o paciente já se preparar para esse pós-operatório. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir a dor do paciente. E isso tem a ver até mesmo com técnica cirúrgica. Eu considero que uma das coisas, a gente está falando, de novo, né, a gente está falando sobre procedimento de elevação de seio maxilar. Para controle de dor pós-operatória, eu considero que, da parte técnica de procedimento ali, o cuidado com o tecido mole é fundamental. Tecido mole dói muito mais que osso, onde dói é no tecido mole. Então, aquele momento, que algumas vezes é um momento meio, digamos, meio relaxado, não é o momento desleixado, talvez, que é o momento do acesso cirúrgico, dimensionamento do retalho, técnica de descolamento de retalho. Eu acho que isso faz uma diferença, mas tão grande para o pós-operatório. A gente está falando agora, por exemplo, de controle de dor, quando chegar na parte de controle de edema, controle de sangramento, controle de vários fatores do pós-operatório, né? Se a gente faz o retalho, faz as incisões, tentando seguir uma linha de incisão só, faz o descolamento seguindo aquelas indicações legaisinhas de descolamento, usa Molt, usa o dissector, usa pinça de Trish, preserva o tecido e, principalmente,
não vai fazendo aquele descolamento parcial, né? Para uma elevação de seio, a gente quer o retalho de espessura total, muco perostal, né? Mucosa aí, e o periósteo que venha todo. Então, quando a gente consegue fazer o descolamento de espessura total, e acho que o dissector é fundamental para isso, a gente não deixa periósteo pelo caminho, já controla o sangramento no momento cirúrgico, já deixa a cirurgia mais fácil, normalmente diminui até tempo cirúrgico, porque você vai ter uma visualização melhor. Mas o principal, você deixa o periósteo quase que intacto. Você faz a elevação do retalho com o periósteo intacto. Quando você termina seu procedimento, você devolve ali para a região um retalho com periósteo intacto, um tecido mole que tem apenas o risco das incisões, tem apenas a incisão. O que machucou o tecido mole foi a incisão. Devolve ele na posição, sutura sem tensão, pronto. O que teu paciente vai ter de dor, de ferimento que vai causar uma dor pós-operatória? É o traço da incisão. Então, a dor pós-operatória vai estar muito controlada por uma questão técnica mesmo de cirurgia. Aquilo foi planejado, né? Exatamente. Planejamento, sim. É o que foi planejado, né? Não é aquela coisa, vou começar fazendo retalho aqui. Puxa, será que eu faço relaxante ou não? Então não vou fazer, daí depois se precisar eu faço. Daí, já machucou o retalho, daí aumenta fazendo outra relaxante. Ou então começa a trabalhar com alguns instrumentos, com instrumento rotatório, por exemplo, pegando borda de retalho porque você fez um retalho pequeno. Então dimensiona certinho o retalho, faz o descolamento cuidadoso. O que vai sobrar no pós-operatório é uma linha de incisão para cicatrizar. Mas é verdade, tudo que foge do planejamento realmente pode piorar o pós-operatório para o paciente, né? Mas, enfim, né, a questão é como controlar isso. Essas são situações que realmente pioram o pós-operatório para o paciente. E como é que a gente controla? Eu acho muito importante a gente saber entender o paciente, certo? A partir de compreensão do indivíduo mesmo. Cada paciente tem um tipo de percepção da dor e a gente já sabe como é que é, né? Aquele paciente que chega no consultório dizendo, olha, eu sou diferente, né? Olha, doutor, eu sou complicado para dor, eu sofro exatamente. É melhor a gente já levar em consideração esse paciente, então, mesmo ali para as técnicas ditas minimamente traumáticas, que a gente chama que são as técnicas que não abrem o acesso lateral, aquelas técnicas que a gente fala como a técnica de Summers, né, onde a gente trabalha com uma medicação um pouco mais restrita, né, analgésica. Para esse paciente, às vezes, já é melhor a gente entrar com uma medicação de suporte maior, porque para esse paciente, só dele saber, dele olhar ali na receita que tem uma medicação um pouco mais enxuta, ele pode se incomodar e sentir uma dor, porque psicologicamente ele pode se sentir desamparado. Não sei se isso já te aconteceu, mas comigo, sim. Né? Só dele sentir que ele não tem uma medicação de suporte a mais ali, ele já se sente com dor, ele já se sente incomodado, e a gente sabe que ele está bem amparado ali a partir. Então, nosso protocolo, né, a gente tem ali, pessoal, a gente trabalha basicamente com duas medicações analgésicas, que são o Toragesic e o Lisador, né, dentro das possibilidades do paciente, entre 3 a 5 dias, né? Então, dentro de um procedimento mais conservador, que a gente sabe que não demorou muito ali, a gente vai trabalhar só com a dipirona, né? Para esses casos onde o paciente sinaliza que ele já é mais sensível, a gente trata logo de colocar o Toragesic como uma medicação principal e deixar o Lisador como uma medicação secundária. Simplesmente porque a gente já sabe que o paciente tende a se incomodar se a gente não fizer isso, certo? É uma conduta, né? Então a gente tem que usar isso justamente porque o paciente é mais sensível, certo? Certo. E, com relação à medicação, pré-operatória vai ter uma participação muito importante. Eu coloco aí uma importância também até mesmo do ansiolítico. Muito. A gente usa para procedimentos, em algumas situações a gente faz sedação endovenosa, mas para procedimentos onde a gente não tem ali o anestesista, a gente usa o diazepam.
né? Então, 10 miligramas de diazepam, que é a dose mais comum, né? Claro que tem que ver peso de paciente e tudo, mas normalmente a gente acaba caindo em 10 miligramas. O paciente que está com ansiolítico, o paciente que está mais tranquilo, que não está com aquela tensão lá em cima, vai ter uma ativação menor das prostaglandinas, e a prostaglandina ela tem o efeito de aumentar a resposta inflamatória, tem o efeito de baixar limiar de dor, né? Então, reações hiperálgicas lá, né? Vindas de ativação grande de prostaglandinas, que são ativadas em momentos de tensão, né? Então, até mesmo o uso do ansiolítico prévio ao procedimento já ajuda no controle de dor pós-operatória. Perfeitamente. Inclusive a metabolização do anestésico, né, durante o procedimento. Durante o procedimento já, né? Exatamente. E quem dirá depois também. Nossa, né? Então, o que a gente diz? Justamente, pessoal, tem uma outra questão. O momento para a utilização da medicação analgésica. Quanto antes ela for implementada, melhor é para o paciente, certo? Então, se o paciente fizer uso da medicação analgésica antes do início da dor, tá? Antes do início da dor intensa, melhor vai ser a resposta dessa medicação analgésica, tá? Menor a chance dele ter dor intensa. Agora, caso ele espere, naqueles casos clássicos do paciente estar sozinho no consultório, que não é nada aconselhável, né? Após uma cirurgia, não, eu vou para casa, vou esperar alguém chegar para daí essa pessoa ir na farmácia por mim, comprar a medicação, então ele espera 4, 5, 6 horas após o procedimento, então ele recebe o estímulo da dor para daí depois ele tomar a medicação, a chance dele ter essa dor intensa instalada e depois ele tomar a medicação, para essa dor agora se dissipar após o uso da medicação, é muito... Para instalar o efeito analgésico é mais complicado. É muito mais complicado, exatamente. Tanto que a gente gosta, né, de terminar o procedimento e usar o analgésico. Exatamente. Já no consultório, exatamente. Então, essa é a ideia. A ideia é que nós tenhamos a medicação analgésica já no consultório e que a gente já faça essa administração para que o paciente já saia do consultório medicado. Então, a gente considera ali, claro que tem o tempo de atuação do anestésico, vai depender de quando foi a última aplicação, mas a gente sempre imagina que ainda tem alguns minutinhos de ação de anestesia. Nesses minutos de ação do anestésico, a gente usa no pós-operatório Toragesic. Toragesic sublingual tem o seu efeito, né? Ele instala muito rápido, né? Então, quando passa a anestesia, o Toragesic já está ali. Exatamente. Não tem por que não usar, né, Hugo? E dentro disso ainda, dentro de controle da dor, na verdade, dentro do controle da dor e dentro já da parte ali de prevenção da infecção, Hugo, tem uma parte que eu acho muito interessante. Uma vez conversando com um médico, ele me fez um comentário a respeito disso, mas assim, deixar muito claro para o paciente a maneira certa de usar a medicação. Então, assim, tanto posologia quanto a maneira certa de usar. Então, depois disso, gente, eu peguei a mania de escrever na receita do paciente a posologia e exatamente a maneira correta de usar. Não só isso, eu peguei a mania de imprimir sempre as receitas e não mais escrever à mão, tá? Então, nem todo mundo precisa ter no seu consultório uma impressora, não é uma obrigação, mas eu acho que, no mínimo, escrever de maneira legível para o paciente poder ter acesso àquelas informações que são valiosas e escrever, sim, ali uma compilação da medicação, porque muitas vezes são vários os medicamentos que a gente precisa passar, e a gente vai ver ali para frente também que tem enxaguatório para passar para o paciente por uma questão da higiene oral, controle da higiene oral. Que vai ficar debilitada, né? Vai ficar comprometida. Vai ficar comprometida. Então, tem toda a medicação, a gente precisa escrever para ele ali os horários, por quanto tempo e de que forma, certo? Tá, então, tudo certinho ali. Porque o que é óbvio para nós pode não ser óbvio para o paciente ou para quem vai fazer administração para ele, principalmente dependendo da idade do paciente. Não sei se acontece com vocês, mas a faixa etária dos meus pacientes é bem elevada.
tá? Eu não trabalho com paciente jovem, na verdade, muito pouco com paciente jovem, tá? Então, essa é a ideia. Toda orientação é bem-vinda. Exatamente. Bom, então, assim a gente tenta controlar a dor, e claro que a gente tem toda uma lista ali de controle pós-operatório, recomendação de não realização de esforço físico, né, pelo menos os primeiros 3 dias, aplicar gelo, também são atitudes que vão ajudar no controle da dor. Isso vai entrar um pouquinho mais ali no controle do edema, né? Mas é que a gente colocou por tópicos aqui de controle, né? Na verdade, a gente não tá colocando aqui o que fazer ou o que não fazer, né? Então, o próximo tópico aqui do nosso como orientar o paciente seria o controle do sangramento. Agora, né? Num procedimento de elevação de seio maxilar, a tendência é que a gente não tenha um sangramento grande vindo de retalho, justamente por aquela questão de a gente não aumentar o volume externamente. Então, o reposicionamento do retalho não costuma ser uma manobra tão complexa. Tem que verificar sempre se o retalho não está sob tensão, fazer a sutura cuidadosa, mas normalmente retalho levantado, retalho que volta na posição, a gente não vai fazer nenhum tipo de tracionamento do retalho, alterar posicionamento. Então, se o retalho está reposicionado certinho, preso com as suturas, normalmente a gente não tem problema de sangramento vindo de borda de retalho. Se tiver algum sangramento, é compressão com gás, manobra muito, muito simples. Mas num procedimento de enxerto em seio maxilar, e isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque assusta, né? Os pacientes assustam quando se deparam com uma situação dessa, é explicar a possibilidade de sangramento nasal. Exato. Né? Tanto isso pode acontecer não só na técnica de acesso direto ao seio, né, onde é feita a osteotomia para abertura e descolamento da membrana. Claro que aí é uma técnica mais traumática e é mais comum a ocorrência de algum sangramento de membrana sinusal nessa técnica aberta, mas até mesmo na técnica minimamente traumática, a técnica dos osteótomos, né, técnica de Summers, mesmo no uso do osteótomo, se der azar, né, de ter principalmente a artéria alveolar superior posterior passando dentro da membrana, uma artéria um pouquinho mais calibrosa, passando na membrana, bem na região em que a gente vai fazer o descolamento, corre risco de ter um sangramentinho, às vezes até um bom sangramentinho lá da membrana, né? É que, na verdade, né, quando a gente pensa na membrana sinusal, a gente pensa numa estrutura única, né? E então não é, né? Ela é uma estrutura composta por 3 camadas, então a gente tem lá dentro do seio maxilar aquele epitélio pseudoestratificado, colunar, né? Específico, né, do seio, né? Exatamente, daí por dentro a gente tem o tecido conjuntivo frouxo altamente vascularizado e daí depois é que vem o periósteo. E não mexer com essa estrutura ali, a gente pode simplesmente chegar e fazer um dano ali, uma microlesão ou uma lesão um pouquinho maior a essa região do tecido conjuntivo. Sim. E essa lesão é muito fácil de acontecer e gera sangramento. Isso é perfeitamente comum de acontecer, é muito fácil. Tanto que qualquer intervenção em seio maxilar sangra bastante. Normal. Exatamente, porque a gente tem que descolar a membrana. Sim. Então, a gente vai estar rompendo fibra. Para romper alguns dos vasos sanguíneos menores, ou até um vaso um pouquinho maior, que tem na membrana, é muito fácil, né? A gente vai estar fazendo o descolamento do periósteo, né? Então, o periósteo está intimamente ligado com o tecido conjuntivo que está na parte interna dele ali. Então, uma parte dele pode vir para dentro do ambiente do seio maxilar, né? Voltado para a parte bucal, e outra parte voltada para o ambiente do seio maxilar, voltado para a cavidade nasal, né? E isso daí vai ter que ser drenado, né? Ou vai para a garganta, ou vem para o nariz, né? Então, gente, ali é normal que o paciente tenha elimine isso daí via nariz, tá? Eventualmente pode acontecer. Agora, imagine não avisar um paciente sobre uma eventualidade dessa, né? Sim, o que está acontecendo, né? Porque o paciente não faz essa ligação, né? Eu fiz uma cirurgia na boca, por que está sangrando meu nariz? Né? Exatamente. O paciente não faz essa ligação de seio maxilar, que faz parte do que, né? A gente até não colocou na nossa lista aqui de orientações pós-operatórias, mas vamos dizer assim, até na minha do consultório tem o aparecimento de equimoses, né? Dos hematomas pode ficar roxo também, né? Porque principalmente ali os pacientes com um pouquinho mais de idade, aquela fragilidade capilar, exatamente, isso daí pode acontecer. E se você não avisa para o paciente, ele começa a ficar com aquele hematoma
e ele se assusta, né? E aqui, ainda mais em seio maxilar, né, a gente pega essa pelezinha bem fininha aqui embaixo do olho, então é muito comum acontecer o famoso olho roxo, né? Exatamente. Então, o paciente, sabendo do que pode acontecer, ele não se assusta, ele não se incomoda com aquilo simplesmente porque ele já está esperando aquele tipo de intercorrência, vamos dizer assim. Né? É aquela, né? Fala que vai acontecer, se não acontecer é lucro. O paciente até gostado, né? Doutor, deu uma sangradinha no meu nariz, mas foi tudo bem, né? Eliminei, ou saiu um pouquinho de um coágulozinho ali pelo meu nariz, etc. Enfim, acontecendo, né? Tudo bem, mas pode haver um pouquinho de congestão nasal por conta disso também. Pode formar uns coágulos, né? Formar as casquinhas de sangue lá e obstruir um pouquinho o nariz. Nesse caso, a gente indica descongestionante, né? Exatamente. Tem gente até que coloca, tem até na literatura, descongestionante para todo mundo depois de elevação em seio maxilar. A gente não gosta, a gente usa quando necessário. Então, teve sangramento nasal no pós-operatório, se tiver obstrução nasal, usa o descongestionante. O descongestionante, a maioria deles vai ter o vasoconstritor, né? Então ele vai estar agindo no tecido, vai estar diminuindo até a irrigação sanguínea do tecido. Não acho legal passar para todo mundo. Não é só em caso de necessidade mesmo, né? E daí, bom, o que a gente fica aí com uma orientação padrão, em caso de cirurgia, gente, paciente saindo do consultório não bochechar e não cuspir por pelo menos 24 horas, né? É o tempo em que está havendo a fixação do coágulo. Então, de uma maneira geral, mesmo que não esteja mais havendo, os pontos estão bem fechados, está tudo certinho com o paciente, a gente vai orientar para que o paciente não faça bochecho e não cuspa por pelo menos 24 horas. Tem vaso rompido, né? Tem vaso rompido e quem está estancando quem está trancando a saída de sangue daqueles vasos rompidos é o coágulo. Se a gente ficar tirando o coágulo do lugar, não vai parar de sangrar. Tem fibrina, tem plaquetas, estão fazendo a função delas ali, o coágulo está tentando se estabilizar, por que a gente vai tirá-lo do lugar, né? Deixa o pessoal trabalhar ali nos seus primeiros momentos e daí depois no final dessas 24 horas a gente vai começar a fazer o trabalho ali de higiene, de limpeza da maneira mais correta, certo? E aí entra também uma recomendação que daí é a briga eterna, né? Nossa, essa o paciente fumante, né? Fazer de tudo para não fumar o mínimo possível, mas para o ideal é não fumar. Essa é de foice, né, Hugo, na verdade. Essa é a briga do milênio, né? A gente busca perto de um mês, né? 4 semanas aí sem... na verdade a nossa briga começa antes, né? Começa antes. Então a gente tem um protocolo, pessoal, de remissão do hábito aí, de remissão não, na verdade de supressão do hábito de fumar aí por pelo menos um mês antes e um mês depois, né? E principalmente para os pacientes de enxerto, né? Não só de enxerto em seio maxilar, mas aí a literatura nos mostra para enxerto em seio maxilar uma relação direta entre a perda do enxerto em seio maxilar e o hábito de fumar. Então, gente, a gente entrega para o paciente na mão. Tá aqui, esses são os dados que a literatura tem e eu aqui tenho o que você precisa fazer. Qual vai ser a sua escolha? O paciente tem que fazer parte, tem que saber da participação dele no resultado final do tratamento. Então, ele tem que saber que ele tem responsabilidade. E a gente coloca, o cigarro, o tabagismo, tem muito efeito em cima do resultado do nosso trabalho. Está aqui na literatura, está escrito em todo lugar que você for procurar, está escrito aqui que se estiver fumando, piora o resultado. A gente vai ter menos formação óssea, vai ter formação de osso de menos qualidade, vai ter maior perda de volume de enxerto, maior risco de infecção pós-operatória, então tem efeito. E aqui a nossa proposta é suspensão, um mês antes e um mês depois. Tem aquela coisa, né? A gente tem acompanhado na literatura a questão pré-operatória, vamos dizer assim. Então, o paciente ficou, vamos dizer que ele tenha conseguido ficar 4 semanas sem fumar no pré-operatório. Maravilha, beleza? Parabéns, seu fulano, você ficou 4 semanas sem fumar. 50%, então vamos considerar 30% do seu trabalho está feito. Vamos para a cirurgia. Acontece, pessoal, que a gente tem acompanhado literatura e
está mais que comprovado o potencial osteogênico da membrana sinusal, tá? E isso advém principalmente aí da capacidade de angiogênese que ela faz, tá? Então, o processo de neoformação óssea dentro do seio maxilar vem muito das paredes ao redor, mas muito, pessoal, vem da membrana sinusal, tá? Então, após o descolamento, muito do potencial osteogênico vem da capacidade da membrana sinusal de formar novos vasos sanguíneos em direção a esse enxerto. Agora, vem o paciente fumante lá e começa a fazer um aquecimento daquela área ali. O que vai acontecer? Melhor, não vai acontecer, né? Se começa a fazer o aquecimento daquela área agora, não vai acontecer nenhum tipo de angiogênese. Aquecimento e agressão química. E agressão química, exatamente. Então, por isso que eu falei 30% anteriores, porque o mais importante está para acontecer no segundo momento. O paciente tem que ser solidário, muito mais no segundo momento do que do primeiro agora. Então, se ele não nos ajudar, ele tem que estar sabendo que ele vai jogar tudo aquilo ali por água abaixo. Não adianta usar o melhor biomaterial do mundo, que a gente tem acesso, e ele fumar depois de enxerto feito. Certo? Isso aí. E além de controlar, então, essa questão do tabagismo, tem que fazer um controle da dieta do paciente, mas isso de uma forma assim, muito semelhante a outros procedimentos cirúrgicos na cavidade oral. Então, orientar o paciente para que use bastante líquido, ou seja, beba bastante água. Né? Beber muita água, para que se mantenha alimentado. Então, a gente precisa de um organismo funcionando, de uma fisiologia ali do paciente trabalhando, a gente precisa que ele esteja bem nutrido para um processo de reparo tecidual. Então, não pode parar de comer, né? Tem gente que, não vou comer nada porque não quero machucar a boca, tudo. Não, só prepara o alimento de uma forma que não precise mastigar. O que acontece, né, alguns pacientes se sentem extremamente desconfortáveis, né, com a cirurgia e acabam abrindo mão de comer, né? O que a gente recomenda, então, é alimentação líquida e pastosa e fria ou gelada já nas primeiras 24 horas, né? É aquilo que não vai machucar o paciente mesmo, né? Então, controlar a temperatura também, não só a consistência. Né? Então, sorvete, milkshake, é tudo aquilo que o paciente possa se sentir confortável em comer. E aí se manter hidratado, como você falou. E a gente gosta de manter a alimentação líquida e pastosa por 3 a 5 dias dentro do nosso protocolo, justamente para o paciente se manter confortável, né? Lembrando de uma das dificuldades pós-enxerto é a questão de próteses, né? Exatamente. Então, as próteses, principalmente prótese muco-suportada, em região de enxerto, como que a gente vai colocar uma prótese muco-suportada pressionando uma região que acabou de passar por um enxerto ósseo, né? A gente sabe que as forças compressivas de próteses muco-suportadas, mesmo prótese bem adaptada, mesmo quando está bem adaptadinha, quando está mal adaptada, então, esqueça. Mas uma prótese bem adaptada, a simples presença dela, o uso durante qualquer tipo de mastigação, durante a alimentação, vai provocar isquemia no tecido mole que está suportando essa prótese. Só essa isquemia, sem contar o machucado. Se for machucado, pior ainda. Mas só essa isquemia, a gente está bloqueando o suprimento sanguíneo de uma região que eu quero que encharque de sangue ali, de alimento para esse tecido que a gente enxertou, né? E aí vem uma prótese e fica bloqueando a chegada desse nutriente. Imagina uma área agora com alteração de função, justamente devido a um acesso cirúrgico recém-feito, né, uma sutura que precisa justamente agora de um aporte sanguíneo ali. Então, tem alguns eventos, jogo contra, né? Exatamente, a gente tá jogando com alguns eventos próximos ao limite ali dentro de uma situação de reparo tecidual. Então a gente não pode jogar contra o processo que o corpo está tentando fazer para a gente ali no processo de reparo. A gente até tinha combinado de não falar, mas eu falo. Então, pessoal, nós gostamos de deixar o paciente sem prótese pelo maior tempo possível e que o paciente possa aceitar. Eu acho que é uma questão totalmente de negociação com o paciente já antes da cirurgia. Então, eu falo, dona fulana, seu fulano, vai ser necessário o senhor ou a senhora ficar sem prótese por um tempo, tá? E o paciente 100% das vezes acaba aceitando.
totalmente uma questão de negociação com o paciente. Bem combinadinho, né? Exatamente, bem combinadinho, não sai caro, tá? Então, conversa com o paciente, explica a necessidade, o paciente vai entender que o pós-operatório é mais importante para ele, ou ele não precisar fazer aquilo ali uma segunda vez é muito mais importante para ele do que ele ter um pós-operatório seguro e fazer uma vez só. Algumas próteses são mais perigosas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, PPR, com estrutura metálica, que a gente tenha ela muito bem estabilizada, muito com a sua estrutura, com os nichos, estabilizando ela em dentes de uma forma muito eficiente, a gente já pode voltar a usar essa prótese mais rápido, porque quem vai estar fazendo o suporte dessa prótese são os dentes. Então, daí a gente pode fazer um alívio nessa PPR de estrutura metálica para que ela não agrida, para que ela não faça compressão na região do enxerto, e até o paciente pode voltar a utilizar um pouquinho mais rápido. A maior preocupação mesmo são com as próteses totalmente mucosuportadas, prótese total, né, paciente desdentado total, ou até mesmo PPR, próteses parciais, com suporte de, por exemplo, próteses de extremo livre. Você não consegue, mesmo com estrutura metálica, você não consegue tirar a questão de compressão da mucosa dessa prótese. Então, essas próteses são muito... E tem outro detalhe, né? O material soft, pessoal, ele vai aliviar um pouquinho do problema, mas a prótese continua sendo muco-suportada da mesma forma, né? Então, não adianta. Pelo menos nos momentos iniciais da cicatrização, ali os primeiros 7 a 10 dias, pessoal, o ideal é que o paciente aguente sem a prótese para que ele possa ter uma cicatrização. Como eu falei, os momentos iniciais da cicatrização precisam ser respeitados para que ele tenha uma boa cura. E o soft vai entrar no pós-operatório. Depois que a gente libera o uso da prótese, aí sim, reembasamento com soft. E lembrando que esses materiais macios para reembasamento precisam ser trocados. Exato. Bom, primeiro, a topografia da boca do paciente mudou, né? A gente mudou aquela topografia que o paciente tinha antes da cirurgia, não é mais a mesma. Então, a prótese do paciente precisa ser totalmente aliviada e aquele lugar ali, aquela região de rebordo precisa ser reembasado com material soft. E aquilo ali precisa ser mudado de tempos em tempos de acordo com a qualidade do material soft para que ele não deixe de ser soft, certo? Sim, ele vai perdendo a característica, né? E se torna, às vezes, uma prótese mal reembasada, às vezes é pior do que não reembasada. Exatamente, podendo combinar com perda de implantes, perda de enxerto em várias ocasiões, certo? Próximo tópico que a gente tem do nosso controle do paciente, o controle da higiene oral. Controle da higiene oral. Vai ficar prejudicado. E, puxa, a boca é um ambiente contaminado. Imagina se a gente não higieniza com uma região de incisão, com suturas, então, situação que faz mais retenção de placa, incisões intrasulculares, né, que é uma região intrasulcular, próxima à dente, é muito fácil de ter acúmulo de placa bacteriana, de ter formação de biofilme, de ter um início de contaminação. Então, precisa de método adicional para o controle de placa bacteriana, além da escovação do fio dental. Até eu lembro que antes, quando eu estava na graduação, o que os autores diziam era não escove, né? Hoje em dia, o que os autores dizem é escove. Né? Então, exatamente, nem tanto escova pós-cirúrgicas, mas escovas extra-macias, pessoal, tá? Então, o paciente tem que ser orientado a ter uma escova extra-macia, tá? Dentro disso aí, a gente não vende escova, né? Mas, enfim, tem várias escovas aí disponíveis no mercado que o paciente pode adquirir e pode usar, tá? Mas o importante é que ele escove, inclusive, pessoal, a região da sutura. Sim, e tem que falar isso para o paciente, porque a maior parte dos pacientes falam, nossa, para não machucar, eu nem escovei. Eu não escovei. E não, por favor, se não quer que dê algum problema, escova. Exato. Faz uma forcinha aí, escova, vai bem de leve, vai delicadamente, mas escova, por favor. É necessário, pessoal, tá? Então, bom, dentro das primeiras 24 horas ali que o paciente não pode fazer bochecho, não pode cuspir, ele deve ser orientado que ele use pouca pasta, justamente porque ele não vai poder fazer uma grande força ali para eliminação disso,
tá? Mas o importante é que ele escove, tá? Então, vai escovar aquela área, inclusive, ali da intervenção. É necessário que ele faça isso. E a partir da noite seguinte, daí ele vai entrar, inclusive, com enxaguatório oral. Certo? E o que a gente está tendo, assim, uma resposta muito boa é com o Bluene. Aí não tem concorrência ainda, né? Com o uso de ozônio. Mas, assim, está sendo diferente, né? Os pacientes relatam que está... É muita diferença, exatamente. Então, enxaguatório à base de oxigênio ativo, né? Então, aí ele não tem um tempo para ser utilizado, ele pode ser usado indefinidamente. O importante é que seja usado 2 vezes ao dia, no mínimo até a remoção da sutura, né? Então, a gente tem uma preferência aí por deixar o paciente por 2 semanas com a sutura, então, até a gente ter uma ótima cura, mas a gente vê aí um resultado com o uso do Bluene bem superior, né? É bem diferente, pessoal. Então, e com relação aos enxaguatórios, tem que orientar bem também, porque na boa intenção, né, tem paciente que começa a usar vários enxaguatórios diferentes e usa por muitas vezes com uma frequência muito grande. Pois é. E aí pode vir até a atrapalhar o processo de reparo. Acha que o enxaguatório substitui a escovação, né? Até, inclusive, né, a gente vê o caso daqueles pacientes que têm os irrigadores orais em casa e começam a utilizar antes do período recomendado, né? Já com 2 ou 3 dias começam a usar irrigador, o irrigador tipo Waterpik, né? Tipo Jetsonic, tipo Oraljet em casa e começam a usar ali com 2 ou 3 dias. Direto na linha de incisão ali. Que maravilha, né? Exatamente. Não tem outra, né? Abre tudo. Exatamente. Se o paciente não for orientado, ele faz, né? Muitos deles não se dão ao trabalho de perguntar se pode ou não pode, né? Mas o importante é que, tendo uma boa higiene, ele vai ter uma cicatrização muito diferente, né? A boa higiene é indispensável, certo? Certinho. Vamos pular para o próximo? Então, você está falando demais, tá? Não, eu sou terrível, exatamente. A gente tem alguns minutinhos, então, controle do edema. Controle do edema. Bom, então, o controle de edema, só para ir rápido, eu vou repetir. Então. Exatamente, repito. A principal manobra para prevenção, para prevenir o edema, para diminuir a intensidade de edema, é o cuidado com o tecido mole. De novo, tudo igual lá no começo. Exato. Então, bom, fica gravado, né? Só para quem quiser volta lá e assiste de novo. Mas é o cuidado com o tecido mole, descolamento, da questão técnica mesmo. Aquele momento de uso da Molt, do dissector, para você fazer o descolamento, levando o periósteo em espessura total, sem deixar resto de periósteo, sem rasgar o periósteo, sem ir deixando fibra pelo caminho, vai te facilitar demais no procedimento cirúrgico e vai oferecer um pós-operatório muito mais suave para o paciente e principalmente com muito menos edema. Exato. Então, só vou falar para o pessoal. Gente, edema comum, ele tem que ter a sua formação iniciada até o 2º dia. Do 3º dia em diante, ele passa a ser um edema considerado incomum, pode ser um indício de uma formação de um edema infeccioso, tá? E o paciente tem que estar atento a isso e nós também, tá? Então, comunicação com o paciente. Para ajudar no controle do edema, gelo. O gelo pode ser usado por no máximo 48 horas ou 2 dias, tá? A partir do 3º dia, o que a gente recomenda são compressas mornas, vão ajudar na remissão do edema. Remissão do edema até 1 semana, tá? A partir disso, algo de estranho também pode estar acontecendo. Tá? O 3º dia é um dia bem importante, como um divisor ali de águas, né? Exato. Então, quando a gente já tem aquele processo inflamatório começando já no pós-operatório imediato, né? Tem paciente que sai com edema já do consultório. Então, quando a gente tem esse início imediato do edema, é muito característico de um edema pós-cirúrgico, traumático, né? Trauma cirúrgico. E aí a gente precisa começar a ver a diminuição desse edema num processo quase que normal. Assim, o paciente mesmo relata, puxa, inchou, mas está diminuindo. Agora, se a gente começa a ter, depois do 3º dia, então o paciente correu bem até o 3º dia de cirurgia, tendo ali sensibilidade pós-operatória, tendo um edema relativamente controlado. E aí, a partir do 3º dia, começou a aumentar edema, ou então ele nem existia e apareceu um edema,
começou a aumentar a sensação de dor, o normal, a dor é ser intensa no início e diminuindo. Agora, se no terceiro dia começou a aumentar a sensação de dor, se começou a ter febre, então, é um péssimo sinal para a gente. O sinal realmente são sinais de infecção. Exatamente. Então, gente, se o espirro vier, orientar o paciente que deixe vir, que ele não bloqueie o nariz para espirrar. A membrana, né, tá com aqueles microferimentos lá, tudo. Então, se você faz pressão lá na membrana sinusal, pode ter sangramento, pode deslocar enxerto, pode... Exato. E mais 2 detalhes, né? Situações que signifiquem alterações extremas de pressão, como mergulho e viagem de avião, devem ser evitados, tá? Isso é muito difícil de encontrar na literatura, por volta de 14 dias, tá? Essa é a nossa recomendação. Pessoal, agradecemos muito a vocês a presença. Muito obrigado pela participação da nossa live 15 do implante na boa. Isso aí. Valeu? Valeu? Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.